Boa noite, pessoal. É com satisfação que inicio essa live, no sentido de termos a chance e a oportunidade de conversarmos sobre o pós-pandemia, principalmente na área econômica, onde todos nós estamos e justamente estamos preocupados com qual vai ser o efeito desse momento que vamos enfrentar daqui para frente. Então, sejam todos bem-vindos para que nós possamos, através dessa oportunidade, eu tenho o prazer de estar aqui já conosco, nosso querido Felipe Gaudêncio, que pode nos dar, vamos dizer assim, o seu testemunho e também, mais do que isso, a sua capacidade de como está preparado, o que está pensando também como empresário que é, inovador, e com certeza vai também nos ajudar a discutir com vocês algo que é tão importante para a nossa cidade e para o futuro de todos nós. Boa noite. Boa noite, Cícero. É um prazer estar fazendo essa live aqui com você. Não vou chamar de senhor, porque o senhor ainda está novo demais, viu? Tá Obrigado, correndo Felipe. todos os dias aí, se exercitando. Mas, senador, tenho muito orgulho em participar dessa live com o senhor. Sei que o senhor é um engenheiro, é muito competente. O senhor sabia que a grande maioria dos gestores, dos executivos do nosso Brasil, eu estou falando de executivos de grandes empresas, são engenheiros, porque o engenheiro ele estuda a resolução de problema, né? Ele passa o tempo todo resolvendo problema, e pelo que eu sei, o senhor já foi prefeito da nossa cidade, de João Pessoa, e sabe que a gente tem que resolver muito problema. Então, é um prazer estar participando dessa live com o senhor. Prazer é meu, Felipe. E, inclusive, eu costumo dizer, né, nós como gestores, quer seja público, quer seja privado, e muitas vezes numa circunstância dessa isso se junta, é que você gerir, né, você ser gestor, é você ter a preocupação da rotina, do dia a dia, das coisas normais que se tem numa empresa ou numa prefeitura, no estado, o que seja, mas você tem que ter, vamos dizer assim, preparo, conhecimento, informação de enfrentar as questões emergenciais, para que com atitude, com equilíbrio, com seriedade, você possa ter condição de enfrentar essas dificuldades. Mas mais do que isso, é você também, nessas dificuldades, você já preparar a saída, já preparar novos dias, dias melhores, para que nós possamos retomar o crescimento, possamos ter a oportunidade de melhorar, vamos dizer assim, no caso da gestão pública, de melhorar a qualidade de vida daqueles que nós temos a serviço. Na empresa é garantir o seu futuro, o seu crescimento, né? É garantir o emprego, que o empresário muitas vezes é responsável e que é um dos itens, né? Que o preocupa muito. Portanto, eu acho que isso é que é fundamental, é você sempre ter na vida, estabelecer meta. E ao alcançar essa meta, sabe que elas serão vencidas por etapas, mas ao alcançar você não se acomodar, você pensar de como fazer mais e melhor. Eu acho que isso está dentro da gente, daqueles que que acreditam em dias melhores, aqueles que acreditam na inovação, acreditam também na cooperação, né? Porque ninguém faz tudo sozinho, a gente precisa compreender que é muito bom e muito importante você ter pessoas lhe ajudando a enfrentar as situações, né, porque ele traz novas ideias, traz sugestões, né, divide o trabalho. Então, eu acho que isso é que é importante no ser humano, independente da idade, tá certo? É ter a consciência de que é bom estabelecer desafio, porque é mais saboroso ainda a vitória desse desafio. Senador, eu costumo dizer o seguinte, a palavra pandemia, certo, em japonês, ela tem dois significados, perigo e oportunidade. Né? Algumas pessoas estão enxergando o perigo, e é importante, sim, o perigo faz com que a gente tenha uma conduta de cautela, mas a gente tem que ver também as oportunidades que vão surgir. Eu acredito que essa pandemia vem castigando muita gente, porque nós já vínhamos de uma crise, porém ela passa a ser um darwinismo profissional, ele passa a ser uma seleção natural.
né, falando de emprego, falando de gestor, porque o gestor que ele não se atualizar, por exemplo, a vida da empresa dele online, eu acredito que esse gestor está fadado ao fracasso, né? E o colaborador também, o empregado também, ele precisa se atualizar às novas regras de trabalho. O feijão com arroz eu acho que já não é mais suficiente, sabe? Quem faz o feijão com arroz aí vai ser trocado por um robô, tenha certeza disso. Um tio meu foi para a China antes da pandemia e disse, Felipe, não existe mais cartão de crédito. Eu disse, como assim não existe mais cartão de crédito? A China foi quem criou o dinheiro físico e é quem está abolindo o dinheiro físico. Nem cartão de crédito tem mais. Hoje são as fintechs. O PicPay, o PayPal, Exatamente. essas aí. E você vê que não é só na classe elevada. Você vê nos mercados lá, as pessoas com QR Code para automaticamente tirar foto. Eu faço um apelo, senador, para todos os jovens que estão me escutando aí. Se seu pai tem um negócio, você não trabalha com ele, procura saber como é que está o meio virtual da empresa do teu pai, porque às vezes você entende um pouco mais do que as pessoas mais velhas sobre a parte digital. E será que não é hora de você, de fato, entrar na empresa dele e dar essa força a ele? Um cara que sempre te ajudou e talvez a empresa dele é quem tenha pago os seus estudos, por exemplo, e formado quem você é hoje. Então eu faço sempre esse apelo. Eu acho que a sua visão moderna, Felipe, é que permite exatamente essa compreensão. Cada vez mais nós estamos dependendo, eu não digo dependendo no mau sentido, mas no bom sentido da tecnologia. E ela tem uma velocidade de evolução incrível. Isso que você está dizendo, eu já fui na China quando não recebia cartão de crédito. E já voltei quando praticamente não tem mais dinheiro. Então, quer dizer, essa evolução é que está se tornando a China uma grande potência mundial. Então, eu acredito muito num ditado lá de Jatobá, minha terrinha do sertão, tá certo? Que diz que nas grandes crises é que estão as maiores oportunidades para aquele que se submete ao desafio, que tem coragem para enfrentar, tem, vamos dizer assim, uma visão de futuro e tem compromisso com esse futuro. Você disse de uma forma muito clara, né, que todos compreenderam, no sentido de que quem não se reciclar hoje, quem não procurar cada vez mais informação, que é uma das maiores riquezas, por que é que a gente pesquisa tanto? Por que é que a gente estuda tanto? É exatamente por conta da informação que nós temos a oportunidade de acumular e, em consequência desse acúmulo de informação, você enfrenta as situações de forma muito mais tranquila, com a solução mais rápida e a melhor solução. Eu acho que isso é que é fundamental. Por isso que, como gestor público, né, que Deus me deu a oportunidade de ocupar, eu sempre estive na frente do meu tempo, né, não só na iniciativa privada, mas também nos cargos públicos que eu ocupei. Eu costumo brincar, porque, por exemplo, como ministro que fui, a transposição do Rio São Francisco, por exemplo, Felipe, só entrava no norte da Paraíba, o Canal Norte. Fomos nós que botamos no projeto da transposição a entrada do eixo leste, que abastece hoje Campina Grande e toda aquela região, e que futuramente João Pessoa, aqui no litoral, vai beber água da transposição do Rio São Francisco. É da mesma forma, por exemplo, Felipe, que quando nós nos preocupamos com o fechamento do lixão do Roge, e o fechamos há 17 anos atrás, ele ainda hoje, depois de ter sido premiado nacionalmente, internacionalmente, pela forma com que esse projeto foi desenvolvido, ainda hoje ele é modelo para cerca de 2.800 municípios que precisam fechar seus lixões. Então, isso são ações de futuro, são perspectivas que você tem que botar em todas aquelas suas ações. Repito, você tem que gerenciar a emergência de hoje, mas não pode ficar parado e submetido aos problemas da emergência. Você tem que ter capacidade, tem que ter coragem, tem que ter equilíbrio para administrar a emergência, mas já encontrar e trilhar o caminho de um futuro melhor, que é o que eu acredito. Eu acredito no potencial da nossa cidade, eu acredito na retomada econômica. Nós podemos nos juntar em relação a isso, porque se trabalharmos em favor da economia da nossa cidade, do nosso estado, nós vamos sair forte
em relação a isso, porque essa pandemia, ela ensinou muitas coisas a todos nós. Você mesmo fazia referência a isso quando disse assim, quantos comércios que, vamos dizer assim, passava longe do computador, né, na sua organização e principalmente nas suas vendas. E hoje está sendo o meio de atravessar essa crise, é exatamente a tecnologia. Então, isso olha, é que é importante. Um restaurante hoje, senador, que não tenha um iFood, um delivery, o delivery hoje corresponde a 30% do seu faturamento, algumas empresas mais. Hoje a gente tem empresas que só funcionam via delivery, sabe? E muitas empresas hoje que colocaram seus funcionários no... Eu estou falando muito alto, não? Não, não, tá Fala bem. aí, viu, galera, Para se eu mim estiver tá gritando, porque a minha voz é muito gasguita. Mas nada. muitas empresas que entraram em modo home office não vão sair mais, Com porque certeza. acharam que, inclusive, a atividade ficou mais produtiva o funcionário em casa, sabe? Então, assim, os conceitos mudam. Quando tem uma crise, os conceitos mudam. Em toda uma geração que nós vivemos, em todo o mundo, senador, nós tivemos 3 revoluções. Nós tivemos a revolução agrícola, nós tivemos a digital e nós tivemos a industrial e a digital. Os cientistas dizem que nos próximos 15 anos, e nós já estamos vivendo isso, nós vamos ter mais 3. Nanotecnologia, hoje a gente tem micro-robô, nanorobô, que combate câncer, por exemplo. A gente vai ter a revolução da genética. Hoje a medicina, o quanto evoluiu aí na genética, corrigindo, inclusive, doenças hereditárias no feto ainda. Né? E nós vamos ter a robótica e inteligência artificial, que é uma só, que essa vai tomar a vaga de muita gente. E a tecnologia quântica, né? Eu tive num seminário da IBM o ano passado e eles falavam exatamente em 5 revoluções, e você praticamente citou todas, né? E dizia que, por exemplo... Eu citei 3, eu acho que já tem mais 5, mais 2 São aí. 5. No seminário da IBM o ano passado que eu participei, eles já falavam de 5. Mas o que é que ele dizia? Por exemplo, o computador hoje, o processamento quântico, que já tem computador pronto, nós praticamente ainda não temos cursos e as nossas universidades ainda não estão preparadas. Algumas já iniciaram a se preparar. Porque o maior robô hoje que existe é o da IBM no mundo, tá certo? Mas vamos dizer, o que um robô desse da IBM demoraria 3 dias para processar, o robô quântico vai processar isso em minutos. Ou seja, o senhor sabe, uma informação aqui que talvez o senhor não saiba, Campina Grande foi a primeira cidade do Nordeste a receber um computador, foi um IBM Mafro. Exatamente. Era do tamanho de uma sala esse computador. Exatamente. E hoje você tem... Então, assim, o smartphone de hoje processa quase igual a ele. O nosso celular. Exatamente. Exatamente. Mas assim, você vê que a nossa terra é referência, sim. A gente tem 2 universidades muito fortes, outras universidades também, mas a Universidade Federal, o UFCG em Campina Grande, a própria UEPB, o Parque Tecnológico, a qual eu tive a oportunidade de ser avaliador de banca de pitch. A gente tem muita coisa boa saindo aí, sabe? Por exemplo, a máquina de Che Cartucho, que é originária da Paraíba, os primeiros passos para o micro-ondas também foi aqui. Aquelas capinhas de tênis, não é um materialzinho para guardar CD, saiu daqui, e N outras situações. Então, senador, eu faço um apelo, a gente tem grandes nomes se candidatando esse ano, tem até do meu partido também, até as pessoas questionaram, sabe? Mas, Felipe, você é de um partido, está fazendo outro. Eu acho que eu prego a união para que a gente enfrente essa crise, sabe? Eu acho que ideologias políticas sempre vão ter, mas eu acho que a gente precisa estar debatendo, senador, para que as coisas se tornem poupáveis. Então eu faço um apelo a quem está escutando aí, que for candidato também, que aproveitem mais os nossos cientistas, que façam as nossas cidades de verdadeiros laboratórios, sabe? Para que, às vezes, a gente não espere tanto para ter tanta tecnologia bacana. Exatamente, você falou bem no sentido de que Campina Grande, o polo eletroeletrônico de Manaus, por exemplo, basicamente foi montado com mão de obra saindo de Campina Grande.
né? E hoje nós temos quadros, nós temos uma força, uma inteligência local nessa área de tecnologia, dessas evoluções, que é sensacional. Já tivemos vários exemplos, vários prêmios. Campina Grande mesmo, a universidade foi quem inventou a incubadora tecnológica. Então, não é possível que a gente que já tem essa tradição, essa história, a gente não potencialize isso. Tá certo? Você sabe muito bem que tem um espaço enorme, por exemplo, de prestação de serviço na área de tecnologia, né? Grandes empresas e até mesmo o serviço. Hoje, a maioria do processamento dos Estados Unidos é feito na Índia, você sabe disso, né? Quer dizer, nós podemos aproveitar João Pessoa em particular e ter aqui um verdadeiro hub de tecnológico, onde aqui a gente possa desenvolver programas, podemos ter mão de obra para prestar esse serviço, podemos dar incentivo para empresas que venham se instalar aqui, até também para que utilize a nossa mão de obra. Enfim, nós temos esse é um dos potenciais que nós temos na área da recuperação econômica da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, é a tecnologia. Com toda a evolução, você conversa com cada garoto, com cada menino e menina, rapaz, que você fica feliz da vida, com esperança, com confiança no futuro. Porque é de uma inteligência... Exatamente. A tecnologia é algo irreversível, porque você utiliza... Eu me lembro quando eu fui apresentar o WhatsApp para meu pai, eu não quero aprender isso, não. Hoje ele não sai do WhatsApp, você está entendendo? Então hoje o WhatsApp virou um mecanismo, um acessório. E outra, senador, nós passamos 5 horas por dia no telefone celular. O brasileiro ele passa 5 horas por dia no telefone celular, sabe? Então nós passamos 8 horas dormindo e 5 horas por dia no telefone celular. Nós temos sim uma vida virtual e acredite quem não acredita, existe sim trabalho virtual. Exatamente, e você, mais uma oportunidade que nós estamos vendo e temos que estar linkado nisso, é o momento que, por exemplo, da educação. Nós estamos vivendo um momento da educação que, de repente, alguns que adotavam a educação tradicional, presencial, né, passou agora a ter que fazer a distância. E até eu me lembro de uma cena do senhor... Eu me lembro que o senhor tinha um projeto de implantação de tablets, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa nesse sentido? Há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, ninguém falava em tablet, né? Tablet na escola. E eu já proponho essa evolução nesse sentido. Porque você imagina, se há 8 anos tivesse sido implantado o tablet na rede municipal de João Pessoa, ele teria, inclusive, puxado a iniciativa privada para também estar assim. E hoje todos os professores já estavam com nova metodologia, já estavam devidamente dominando, né, vamos dizer assim, essa forma pedagógica, e os alunos estavam por demais acostumados, só estavam home office, praticamente, né? Então é isso que precisa senador, ser feito. Eu acho que se o senhor um dia, se o senhor for eleito aqui em João Pessoa, sei que o senhor é pré-candidato. Vontade de Deus. Aposte na questão técnica, sabe? Ciência e tecnologia, bota, eu não vou chamar um palavrão aqui não, mas bota um arrochado, um cara bom, um professor dessa universidade top, um pós-doutorado, que já criou coisa. Eu garanto que esse link evolui uma cidade, sabe? E a gente vai ter João Pessoa, Campina Grande, como cidades high-techs. Porque aí o high-tech é onde está o emprego, sabe? As fábricas estão sendo automatizadas. Exatamente. Sabe? Então, assim, eu acho que incentivar as pessoas a empreenderem, eu acho que tem pouco apoio para empreendedorismo nessa cidade, sabe? E hoje nessa Paraíba, eu acredito que a gente precisa implantar mais empreendedorismo, porque o aluno, ele passa a vida toda estudando para servir, para ser um médico, para ser um enfermeiro, para ser um educador físico, para ser o que for. Ele não aprende nada para empreender, sabe? Eu acho que as pessoas precisam empreender.
É verdade. Você veja, a nossa educação tem que ser redirecionada, né? Hoje a nossa educação tem uma grade, vamos dizer assim, formal, em algumas cidades, principalmente a pública, e um pouco da privada também, tem uma educação formal, onde não está entendendo essa mutação, né, que está existindo na sociedade. Então, nós temos que verificar isso, porque muitas vezes está se falando, tal cidade, por exemplo, não, um exemplo, João Pessoa tem escola de tempo integral. A questão não é a escola de tempo integral, é a escola em tempo integral, porque ela vai ter que ter uma visão, por exemplo, de fazer parcerias com universidades que têm vários tipos de curso, que inclusive não tem custo para o ente público, no caso a prefeitura. Ela vai ter que ter uma visão de esses cursos ser dinâmico como é a tecnologia. Não adianta estar ensinando cursos formais, aqueles tradicionais, se o mercado não está contratando o jovem com essa formação, ele está querendo outra formação, porque você sabe muito bem, você que é esperto, entre outras coisas, em tecnologia, você sabe muito bem que a contratação os pesquisadores dizem que a maioria das profissões atuais vão se extinguir por conta da tecnologia. Se extinguir, não é apenas a pessoa está se aprimorando, elas vão deixar de existir e vão surgir novas profissões. Então, o poder público, em particular, tem que estar antenado, linkado com essa tendência, com essa evolução, com essas mudanças e dar resposta na velocidade que a tecnologia exige. A tecnologia não é amanhã, é ontem que você tem que tomar as providências. Isso começa por todo um aparato de gestão pública. Eu acho que precisa ser incluído nos processos a tecnologia. Não existe mais você, por exemplo, receber o seu IPTU, tudo bem, que algumas pessoas não têm acesso, mas, por exemplo, você tem acesso via QR Codes, sabe? Você ter manuais. Eu acho que os lugares vão ficar cada vez mais vazios. Sabe? E já dizia um cientista, aquele moreno que tinha na NASA, eu assisti um curso com um cara que ele estudou na NASA e é professor da escola Google, Friends of Tomorrow, o nome. O cara é Tiago Matos, o nome dele. Uhum. E ele mostrou um vídeo em 1960, 1970, perguntando o que é que você espera para o ano 2000. E o cara falou, vai ter um aparelhinho onde as pessoas vão se ver, as praças vão começar a se esvaziar. Quer dizer, em 1960 o cara já estava prevendo isso, sabe? Então eu acho, não pela forma, senador, não pela forma que... Aqui eu não estou para criticar governo nenhum, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que eu não critico nada. Mas eu acho que nossos aparelhos de gestão pública estão ultrapassados. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender quem é eleito e tratar uma prefeitura como, de fato, empresa privada, sabe? Exatamente. Por exemplo, essa questão do QI de quem indica. QI de quem indica. Na minha empresa, eu tenho 256 funcionários. Não tem de quem indica. Por quê? Eu quero o melhor do melhor para trabalhar comigo. Porque a minha empresa é o nome do senhor, entendeu? É o nome de quem foi eleito. Sabe? Exatamente. Então faz concurso para as pessoas. Eu acho que é a melhor forma quer um emprego, se prepara. Porque Deus não está... Essa frase é forte, viu, senador? Deus não está no controle da sua vida. Eu disse, mas meu Deus do céu, como é? Que cara é ateu? Ele disse, não, Deus é um Deus de causas impossíveis. Isso. As possíveis ele deixa para você. Exatamente. Quer um carro, tem que trabalhar. Quer um emprego? Vai estudar, vai se preparar, bota o currículo debaixo do braço e aí você vai conseguir. Agora, o que indica fica um monte de vagabundo, vou lhe dizer bem sinceramente, vagabundo, dentro de um órgão público, sem fazer nada, sem capacidade de nada, ganhando nosso dinheiro e nossa gestão pública não evolui. É verdade. Quer um emprego, se prepare e faça a seleção. Eu acho que tem que ser assim. Hoje você tem a tecnologia, ele permite várias coisas, Felipe. Por exemplo, eu como prefeito, em determinado momento, eu entregava medicamento em casa de uso continuado, quem era hipertenso, diabético ou tinha AVC, eu entregava pelos correios. Separava a dosagem e mandava pelos correios, a pessoa recebia em casa. Era uma demonstração de carinho, de respeito e de cuidado dessas pessoas. Mas hoje você tem tecnologia. Você pode firmar um processo onde você faz uma licitação dos medicamentos e estabelece um menor preço. A partir daí, toda e qualquer farmácia
pode fornecer esse medicamento ao setor público com um controle gerencial de tecnologia. O médico passa uma receita, todo o sistema recebe que fulano tem direito àquele medicamento. Qualquer farmácia ele chega, tá certo? E se apresenta e por consulta do próprio balconista, ele vai ver que aquela pessoa está autorizada a receber determinada medicamento. Só o que a gente tem, né, no parque tecnológico aqui, só o que a gente tem são pessoas preparadas para fazer aplicativos como esse. Aí você imagine, você vai ter um preço sem corrupção, porque o preço é o menor preço, você vai ter a democratização, porque todas e qualquer farmácia, pode ser de rede ou individual, da ponta da rua, da esquina, vai poder fornecer o medicamento, tá certo? Você não vai ter logística de estar transportando medicamento, você não vai ter medicamento vencido, e você respeitou o cidadão, porque quando ele receber a receita, ele vai poder tirar o remédio na farmácia e fornecida pela prefeitura. Senador, o senhor já viu aqui quantos comentários tem aqui na nossa live? Rapaz, eu estou olhando só para você, infelizmente não deu para mim ver mais nada. Não. É gente, viu, meu amigo? É gente aqui, Deus, viu? é muito bom. Pessoas reconhecendo o senhor. Pois é, senador. Muita gente falando aqui, lhe elogiando, viu? Obrigado pela confiança. Mas é o que eu estou lhe dizendo, né? Quer dizer, e você tem que ter também outra ideia. Eu vi um comentário agora de um pessoal que publicou na televisão dizendo que gostaria, não era de ser atendido pelo poder público, o empresário. Acho que a primeira missão do poder público é não atrapalhar, principalmente no setor empresarial. É deixar a economia crescer, porque ela é dinâmica, ela é forte. Se o governo intervir muito, tá certo? Vai atrapalhar. E se vai atrapalhar, não vai ser bom. Então, eu tenho essa visão muito clara. Eu, por exemplo, no projeto atual, você pode informatizar todos os processos. Você pode, por exemplo, no setor da construção civil, pegar um escritório de advocacia ou mesmo qualquer arquiteto, de forma eletrônica, dar entrada naquela planta na prefeitura e com inteligência artificial, com as leis, com as pré-condições estabelecidas, o computador responde se aquela casa, aquele prédio ou o comércio está apto dentro da legislação em minutos. Por que demorar 3 meses, 4 meses, 5 meses? Se tiver algo a alterar, automaticamente o computador, a inteligência artificial vai dizer só, o projeto está errado nesse ponto, o arquiteto corrige, sai o alvará. Por que é bom? Porque é ágil, porque gera emprego, porque na hora que vai se construir um prédio está empregando 80, 100 pessoas, tá certo? E o tributo é arrecadado para a prefeitura. Então, quer dizer, para que burocratizar quando você deve informatizar, tá certo? Agilizar e colaborar para o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Então, isso é que é fundamental nesse novo momento pós-pandemia, é as pessoas terem a consciência que existe a crise e que a gente tem que encontrar pessoas que tenham capacidade, que tenham a vivência e que tenha, principalmente, uma visão de futuro, porque não adianta você ficar na mesmice, você tem que olhar para frente. E o futuro, eu repito, não vai se cuidar lá no futuro, não. O futuro se cuida hoje. Eu até acho interessante que uma geração mais antiga, porque esse filme é mais antigo, mas a Guerra nas Estrelas. Então tinha várias tecnologias, vários sonhos. Os Flintstones. Né? Os Flintstones. Que pensava que isso aí é colocar a comida numa caixa, sai uma comida. Então tá aí, né? Então você diz, isso não vai acontecer. Vai sim, porque cada dia é evolução, inclusive em um tempo menor. É mais rápido que as coisas vão acontecer. Ou você está ligado... E outra coisa... o senhor sabe qual é? Você disse que ia me chamar de você, já está chamando de senhor. Você, porque eu chamei senador, aí lembrei de todos os cargos que o senhor já teve, eu quase chamava de excelência. Mas olha só, sabe qual é o maior custo que você pode ter, você é um gestor? É você visitar uma cidade e conhecer o prefeito dessa outra cidade, vai numa cidade na China, conhece esse prefeito, sabe? É como eu até falei aqui, no início, quando estava com dificuldade de teste, eu disse, rapaz, se eu fosse um prefeito, eu mandava um secretário meu, até eu mesmo ia, vá para a China, só volto quando você trouxer os testes.
sabe? Eu também acho que faria isso. vá para a China agora e só volte lá quando você trazer os testes. Tem que ter decisão, tem que Porque ter, vamos dizer, disposição. É para resolver, amigo, vamos resolver. Isso é que tem que ser no gestor público e no gestor privado. Por que é que serve para um gestor privado decisão, agilidade, tá certo? Eficiência serve para a empresa privada. E por que não servir para a vida pública também? Claro que tem que fazer. Só porque é público tem que ser ruim? Não, senhor. Pelo contrário, o público que tem a visão, que tem a cabeça, que tem a capacidade, ele pode ensinar a iniciativa privada. Ser lógico, percursor de algumas decisões e de alguns e procedimentos. eu acho que esse intercâmbio entre cidades, por exemplo, eu fazia muito isso na PBGás, onde eu tive a oportunidade de ser gerente de planejamento de gestão de lá. A gente aumentou em 8 pontos o índice de gestão. É uma empresa auditada, né, que é uma empresa mista, tem governo do estado, tem a Mitsui, que é como a Petrobras aqui no Brasil, e a Mitsui, governo do estado, e a Petrobras, são os três, sabe? E a gente fazia muito intercâmbio, por exemplo, visitava outra companhia de gás para que a gente pudesse estar aprimorando o que eles fazem de melhor para que a gente possa fazer na nossa empresa. E eu acho que deve ser isso, sabe? Eu acho que tem que ter um intercâmbio tanto entre prefeitos como também de empresas. Porra, a empresa X está se destacando nisso aqui. Prefeito, chama a empresa, vem cá, como é que tu pode ajudar aqui nossa cidade? Uma cidade nada mais é do que um condomínio onde o síndico é o prefeito. Vocês já imaginaram o que é? Vocês estão escutando? Vocês já tiveram um síndico ruim? Eu já tive um síndico ruim, é horrível. É horrível. Agora, quando você tem um síndico bom, quando você tem orgulho, você quer feliz. Você dorme feliz que aquele cara está cuidando do seu patrimônio. E a cidade é um patrimônio nosso, sabe? Então é muito importante ter essa reflexão. E com a responsabilidade social também, né, Felipe? Que a gente sabe que como gestor público, você aumenta a sua responsabilidade, porque você tem também os gargalos, tem as dificuldades, e tem a função pública, tá certo? Que você tem que ter, vamos dizer assim, uma dedicação, um olhar. Agora, você não pode dividir nessa visão que, eu vou ser só gestor de tal canto ou você ser gestor de tal canto. Não, você tem que ser gestor de um todo e procurar a melhoria do todo. Não em partes e beneficiando só a poucos. Você tem que ter exatamente a visão de avançar nesse sentido, porque você, ao fazer isso, você está dando a sua contribuição para melhorar a vida de todos, que é um papel, vamos dizer assim, fundamental nessa visão. E lhe digo mais. Pode concluir, senador. Você, por exemplo, que tem essa experiência eu tinha até pensado em falar um pouco, mas a gente aproveita já para falar, né, na possibilidade da abertura, né, da academia, mas eu quero dizer a você da economia pós-pandemia, eu quero lhe dizer que essa visão de poder público ter que não poder ser o melhor, a gente tem que combater isso, porque, por exemplo, dou um exemplo muito claro. O que é que as empresas sérias, as empresas responsáveis, em determinado momento estavam atrás da certificação. Certificação de procedimento, né, ambiental, também de práticas de governança, isso, aquilo outro. Hoje chamam-se isso de quê? De compliance. Por que é que as empresas estão buscando, todas elas que querem crescer, que estão grandes, que são eficientes, que buscam ter sobrevivência, né, no mercado da concorrência, enfrentar a concorrência, por que é que ela está buscando o compliance? Porque é o ideal. E por que não se desenhar um compliance para o poder público? Para que você tenha, no caso que você se preocupou em ter a questão do concurso público, de determinados níveis de gestão também ser de pessoas concursadas, você está entendendo? Tem os cargos de comissão, de confiança, claro que tem, porque cada um precisa imprimir a sua marca, mas o todo tem que ser algo que seja dedicado à qualidade do serviço que vai ser prestado e à sobrevivência daquele serviço. Então, eu acho que... eu vou lhe dizer mais. Por exemplo, o senhor elege um secretário para planejamento, certo? Planejamento. Uhum.
Às vezes, você pode trocar o secretário de acordo com o que você está executando. Rapaz, a gente vai fazer isso aqui. Quem é bom nisso? Rapaz, bom nisso é fulano de tal. Terminou? Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer isso. Pera, quem é o bom nisso? Chama fulano, outra pessoa, para assumir. Sabe por que ninguém é bom em tudo, senador? Ninguém é bom em tudo. Sabe? Eu posso ser bom em algumas coisas, mas ninguém é bom em tudo. Especialista. Especialista. Pra você ter ideia, quando eu assumi a prefeitura, eu chamei o professor Neroaldo Pontes, que era uma referência, ex-reitor da Universidade da Paraíba, do Partido dos Trabalhadores, né? Ele tinha vínculo ao Partido dos Trabalhadores, e eu era do PMDB, tá certo? Mas eu fui buscar, eu procurei pesquisar quem era a maior referência e que efetivamente fosse um educador e que tivesse compromisso com isso. Tive a felicidade de convocar o professor Neroaldo para ser meu secretário de Educação. Quem eu convidei para secretário de Saúde? O diretor, o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor Zé Imar, que era outra referência na área de saúde. Quem eu procurei na área social? A professora Isa Rochella, que todos conheciam e sabia da sua dedicação, da sua história, inclusive da sua militância em favor do próximo. Então é isso que você está dizendo. O bom gestor, ele começa por saber montar uma boa equipe. E a partir daí estimular os seus colaboradores, como você faz na iniciativa privada. Você tem, um exemplo, você tem 270 funcionários, né? Vamos dizer assim, com certeza são as peças mais importantes do que as esteiras, do que as máquinas, isso, aquilo outro, porque eles é que dão vida, são eles que vão trazer novas ideias, são eles que vão respeitar. Meus funcionários são tudo. Pois é, vão respeitar. Meus funcionários são tudo. Olha, a Corpus hoje tem a escola do atendimento, a gente dá cerca de 800 horas aula ano para nossos colaboradores. Hoje, eu costumo dizer, quem é que sai da Corpus? Quem quiser sair. Porque é o seguinte, ele mesmo se demite. Por quê? Quando eu falo isso? A era do quem indica acabou e a era do feijão do arroz acabou. O que é que um funcionário vale para uma empresa? A falta que ele faz. O que é que um gestor vale para uma empresa? A falta que ele faz. Sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais esclarecidas, sabe, senador? Exatamente. Estão cada vez mais achando importante ter um bom síndico para cuidar do nosso patrimônio maior, que é nosso estado, que é a nossa cidade. Cada vez mais a importância do gestor, né? E dentro disso, se você me permite, o papo está maravilhoso, eu acho que a gente vai quase dobrar, tá certo, a live, mas como não pode, vamos fazer uma outra. Eu estou aqui à disposição, está sendo uma honra para mim estar discutindo com o senhor, falando com o senhor e aprendendo também com o senhor, sabe? Então, quando terminar aí, a gente começa outra. Eu que sou um eterno aprendiz, tenho certeza que fiquei muito feliz exatamente em estar compartilhando com você esse bate-papo. E como eu estava lhe dizendo, o processo da pandemia que a gente passou aí, a gente tem etapas que precisam ser dimensionadas. Eu me preocupo muito, Felipe, com esse momento agora. Obviamente que nunca maior do que o problema das vidas. Tá? Mas é como nós vamos sobreviver a esse momento. Então, todos nós temos que tirar o aprendizado, né, desse instante e estabelecer novos padrões. Segunda-feira mesmo eu tive a chance de voltar a correr na orla de João Pessoa, que foi reaberta, que eu achava que poderia ter sido antes, cumprindo os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde, e da mesma forma eu vejo a questão, por exemplo, e naquele dia mesmo eu gravei um vídeo e já dizia que agora era importante a gente ter as academias abertas. Por que isso? Porque para mim complementar a minha capacidade, a minha evolução na corrida, eu preciso da academia para o fortalecimento muscular, tá certo? Que pode me preservar, me prevenir e evitar uma futura possível contusão se eu não tiver devidamente cuidado. E para isso a academia pode se preparar. Eu vi o trabalho que você fez e que com certeza você, inclusive como dirigente da Associação Nacional das Academias, você com certeza já repassou o protocolo que está adotando na sua academia, nas condições
que cada uma tem, né, para que ela possa cumprir esse protocolo. Então, é momento, né, dos órgãos públicos, né, dos gestores, verificar exatamente qual desses segmentos pode reabrir, que já está na hora, e como fazer de forma correta e de forma organizada. Senador, quando surgiu a pandemia, nós decidimos fechar. Nós chegamos para os órgãos públicos, vamos fechar, porque a gente não conhecia esse vírus. A gente não sabia a letalidade, o potencial dele, não sabia de nada. Até os gestores públicos, até o senhor, eu acredito que se fosse prefeito naquela hora, ficava feito barata tonta, porque todo mundo ficou feito barata tonta. Exatamente. Aí depois de 2 semanas a gente parou assim e disse, espera aí, como é? Começou a entender esse vírus. Então eu acho que esse vírus não veio para passar férias, esse vírus já saiu estudos aí dizendo que a gente precisa conviver com esse vírus, certo? E atividade física é essencial. Como é que você tira todo o exercício físico de uma cidade, de um estado? Qual o método que não indica atividade física? Existem vários níveis. Então você tem aqui uma pessoa condicionada, você tem uma pessoa saudável, você tem uma pessoa doente. O que aconteceu nesse tempo parado? Ó? Pá! O índice de lesão de pessoas fazendo atividade física em casa aumentou. As pessoas engordaram, sabe? E se você analisar, saiu estudos que mostram um comparativo dos Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos tem 40% da população adulta obesa, 20% da população infantil obesa. A China tem 14% da população. Eu falei com um médico conhecido meu, a gente falando sobre essa questão de academia, ele falou, Felipe, eu estou trabalhando na UTI todos os dias, eu não vi ninguém forte lá. Eu não vi ninguém forte lá. É raro. Pode ser, eu não estou desdenhando aqui esse vírus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo tem que se cuidar, a gente tem que usar os EPIs, a gente precisa ter todos os cuidados do mundo. Sair quando for necessário. Mas a atividade física é algo que vai te ajudar a combater esse vírus. Eu aposto, não, eu tenho certeza que quem mais salvou vidas nesta pandemia, mais do que os médicos, foram os educadores físicos. Porque eles prepararam as pessoas para viver esse momento. Meu irmão teve Covid assintomático. Treina todos os dias. Como vários outros também tiveram. Então você deixa as pessoas em casa, sabe? Sem atividade física. Isso acarreta em baixa da imunidade, aumento de peso. Você vê todos os dias os óbitos. Quem está morrendo? Tem hipertensão, é diabético, é obeso, sabe? Fuma. Ou seja, nós combatemos todas essas comorbidades. Então, acho que demorou para abrir em Campina Grande. Inclusive, Campina Grande está sendo um sucesso. As pessoas se sentindo seguras. Inclusive, quem quiser ver todos os nossos protocolos da Corpus, pode clicar lá, que a gente tem depoimento de alunos, sabe? A gente só pode atender pelos protocolos que nós da CAD fizemos, você tem noção, nós pedimos ajuda à USP para realizar isso. Ou seja, a gente não fez esse protocolo do nada, a gente procurou quem entendia para fazer. E a CAD hoje representa mais de 30 mil academias, eu tenho a honra de participar da diretoria, junto com o Gustavo Borges, nadador olímpico, que é nosso presidente, e junto com outros diretores, como Richard, da Companhia Atlética, como Edgar Corona, da Smart Fit, enfim, entre outros. São alguns parceiros que a gente atua para brigar pelo nosso mercado, sabe? Porque hoje o que mais atrapalha às vezes, o gestor é, de fato, a organização entre os setores. A pandemia veio para organizar. Eu vejo aí grupos de personal trainers se juntando, dialogando. Antes não tinha isso. A gente tem um grupo da academia, todo mundo desejando sucesso um ao outro, sabe? Então, assim, isso é bacana. É fundamental. Exato. Quais os protocolos? Aferição de temperatura na entrada da academia, marcação de horário, um aluno a cada 6,25 metros quadrados, é menos de 50%. Aí você diz, Felipe, mas vocês conseguem ganhar dinheiro com isso? Não, mas a gente precisa viver o novo normal. Nós precisamos nos preparar. Tem que atravessar. E lembrar que nós vamos, de fato,
ser lembrados, vamos se lembrar disso, nós ficamos na história, sabe? Então eu recomendo aos empresários que estão aí, seja de academia, seja de qualquer outro setor. Esse modelo Felipe, meu negócio... Esse modelo serve para todos os negócios, né? Eu lhe digo que a academia hoje está mais segura do que supermercado e que farmácia. Porque você tem um distanciamento, uso obrigatório de máscara, aferição da temperatura, marcação pré-agendada para que você vá treinar. Todos os colaboradores usando EPI, inclusive a máscara facial, sabe? E quando a gente fala nisso, a gente fez um protocolo simples que qualquer academia possa seguir. Então, a academia que pode um pouco mais, faz um pouco mais. A academia que pode um pouco menos, faz protocolo normal. Você imagina, Felipe, quantos estúdios nós temos hoje, por exemplo, de Pilates? Tá certo? Que o volume de pessoas ainda é menor, né, do que a concentração ainda é menor, porque já era hora marcada, já era isso aqui outro, que não puderam. É feita a história, nós tivemos um momento que aí... eu lhe pergunto, se você pudesse influenciar ou tomar adição, você teria feito? Eu não teria feito. Como é que eu fechava os escritórios de contabilidade no período de declaração de imposto de renda? Como? Por que não de hora marcada? Eu nunca vi um contador atender 3, 4 pessoas no mesmo tempo. Senador, aqui, volto a dizer, aqui eu não estou criticando governo nenhum. Eu acho que é uma decisão que você tem ali naquela hora para tomar, sabe? Eu acho que é muito importante você escutar os seus secretários e tal. Mas assim, eu particularmente, depois desse período, depois dos estudos que saíram, eu não falo somente na área da academia, que aí eu acho um absurdo, porque é essencial, certo? Para esses negócios, fiscalização. Fiscalização. A praia agora só pode correr fiscalização. Exatamente. Sabe? Então eu acho que esse tempo aí, esses 4 meses, 5 meses, se viram para os poderes públicos se prepararem para o novo normal. Verdade. Certo? Eu achei, sinceramente, senador, eu achei que faltou um pouco mais de atitude. Eu acho que ficou no feijão do arroz. Ficou um pouquinho, principalmente as prefeituras ficaram no feijão com arroz, sabe? Eu acho que deveria ter paradas mesmo, teste. Se a maior arma que a gente tem contra o corona é isolamento e teste, por que a gente não botou teste drive-thru em todo canto? Exatamente. Sabe? Eu acho que essa questão de ser proativo é que é fundamental no processo, em qualquer processo. Não é você ser pego de surpresa. Eu sei que o vírus pegou muita gente de surpresa. Eu vi, por exemplo, um médico bastante conhecido no Brasil, o doutor Calil, que pegou lá em São Paulo, é diretor do INCO, diretor do Sírio-Libanês, e ele disse, olha, o que nos assusta nesse momento, foi logo no começo, é o inimigo desconhecido. Como a gente não sabe qual o protocolo de tratamento, o protocolo de cura. Então, mas tem coisas que a gente pode ir administrando e cuidando para evitar. Teste, rapaz. Teste. Eu garanto que todas as pessoas que estão assistindo essa live aqui, algumas pessoas, você já teve corona? Ela vai dizer, eu acho que eu já tive, mas não vou comprar o testão, que é muito caro. A população está precisando de teste, senador. Verdade. Teste nas ruas, teste em todo canto, onde tiver. Tem que fazer um trabalho para testagem. É caro para o poder público. É caro, mas é necessário. É caro também uma empresa estar parada. Toda a movimentação econômica de uma cidade estar parada é cara pra porra. É muito. Ninguém sabe, cara pra porra. Ninguém sabe nem, inclusive, nessa retomada, como é que vão ficar as empresas na questão, por exemplo, de capital de giro. Ou o governo anuncia e entrega o dinheiro de financiamento. O governo já está anunciando, já está fazendo financiamento. Mas eu acho, senador, que o empresário, ele não deve pagar essa conta, Cícero. Ele não deve pagar essa conta. Quando eu digo conta, todos foram ajudados. Os setores foram ajudados. Mas o empregador que gera emprego, muitas vezes uma empresa pequena, certo? Ele está ali, como é que ele vai sobreviver? Ele já girava ali o cartão de crédito, já usava o cheque especial e veio a pandemia e parou tudo. Como ele vai sobreviver? Aí ele vai pegar emprestado para pagar a conta do coronavírus,
sabe? Eu acho que tem que se ter, sim, um incentivo aí, nem que seja um incentivo fiscal, sabe, para as empresas pós-pandemia, porque, de fato, as empresas precisam se levantar. Isso, e essa questão fiscal que você está dizendo, tem mais um agravante, Felipe, é que muitas empresas, ao ser autorizada a sua abertura, ela vai chegar no mercado com débito principalmente tributário. E o que é que os governos estão fazendo para isso? Vão parcelar? Vão fazer um refis? Em que prazo vai ser esse refis? Vai fazer sobre um percentual do seu faturamento? Porque, às vezes, uma parcela de R$ 1.000 para uma empresa que fatura um X é pouco. Mas, às vezes, o parcelamento de R$ 1.000 para uma empresa que parcela pouco, que vai, aliás, faturar pouco, vai ser muito. Então, ele tem que fazer refis e fazer sobre um percentual do faturamento, porque ele não sabe qual vai ser o faturamento. Abrir uma empresa não é acender uma luz, um interruptor e a luz fica acesa, não. Vamos ver como é que o consumidor vai se comportar, como é que o mercado vai reagir. Então, tem que ter várias ações no sentido de estar atento a essa questão do empresariado, principalmente o pequeno e o micro. Essa tem que ser voltada. Nós, como sociedade, podemos até ajudar, vamos ajudar consumindo aqui junto da gente, vamos falando numa cidade como João Pessoa, num comércio do bairro, vamos comprar na internet, vamos tentar comprar na internet que seja de empresas locais, né, como incentivo. Quantas crises econômicas tiveram aí no mundo que teve que governo que jogou dinheiro no terraço das casas para poder a economia voltar a circular. Então, é necessário que os governos, tanto municipal, estadual e federal, tenham essa responsabilidade. Por exemplo, a prefeitura, você sabe que tem o ITBI, que é o Imposto sobre Venda de Imóveis. Então, a construção civil está aí tentando se recuperar, fechou também, reabriu, cumprindo protocolo, mas precisa vender. Tem que ter um financiamento e tem que ter também, no caso da prefeitura, o ITBI, ele só pode escriturar se pagar à vista. Então, por que a prefeitura não parcela esse ITBI, tá certo? E bota uma cláusula na escritura que só será liberada a escritura quando efetivamente for pago todo o ITBI com prazo. Por que não você pega os débitos das empresas e até projeta aí 2, 3 meses para frente ou mais e pega essa dívida, né, que o empresário tem para com o poder público e você não busca um banco de fomento para que esse banco compre essa dívida, tá certo? Com juros baratos e até sempre o dinheiro para a prefeitura, porque ela também precisa arrecadar, o Estado também precisa arrecadar. Então, monte essa equação financeira para que você permita a retomada do crescimento, a garantia do emprego, tá certo? Quem eu conversei e venho conversando muito, que inclusive é do meu partido, que vem travando uma luta, inclusive nacional, a favor dos microempreendedores, dos empreendedores, é o deputado Efraim Filho, sabe? Ele vem fazendo um bom trabalho em relação a isso, vem dialogando, vem conversando com classes, com empresários, para que, de fato, ele construa um diálogo com o vencedor. Porque, na verdade, o que falta é isso. Eu acho que falta sensibilidade nos nossos poderes, sabe? Falta sensibilidade. Sabe, Cícero? Porque você chegar e não notar que, de fato, a atividade física é algo importantíssimo, que médico nenhum deixa de recomendar a atividade física, sabe? Eu acho que isso é falta de sensibilidade, sabe? O maior cúmulo que eu achei, e aqui eu não estou falando de academia, eu estou falando do geral, é ter proibido praças e parques. Eu acho que deveria ter fiscalizações nesses ambientes, sabe? Então, porque é o seguinte, aqui eu não estou... aqui eu não estou criticando, aliás, estou criticando, mas é sem ofensa. Da mesma forma que o senhor, como engenheiro, entra na minha empresa, o senhor pode ser que veja alguns erros, e é da crítica que a gente cresce. É da crítica que a gente cresce. Feliz sabe? De quem sabe Eu costumo dizer, sabe, às vezes as pessoas ficam falando, eu estava numa rádio, meu nome foi sondado para ser candidato na chapa majoritária com a Ana Cláudia, que é uma querida, é uma pessoa guerreira, é uma pessoa gestora também, sabe, advogada, tem experiência,
de fato, as pessoas começaram a dizer: "Sim, o que é que você acha de Bruno e de Torvaldo?" Eu disse: "São pessoas ótimas, gente fina, são meus amigos, são meus conhecidos. A gente não é amigo de todos os dias, mas a gente tem um respeito um ao outro. Eu acho que não é hora de mimimi, sabe? Eu acho que é hora da gente se juntar. Ele vai apresentar a sua proposta, você vai apresentar a dele e acabou." Sabe? Eu sou a favor, inclusive, de live entre candidatos, assim, do jeito que a gente está assim, Cícero. Eu acho O povo não está precisando de crítica. De o povo não está precisando de crítica. Concordo plenamente. Não, o povo não está precisando de crítica. Eu fui indagado se eu não vim para a campanha, não foi para lutar, não foi para brigar, eu vim para propor soluções. Né? Como pré-candidato, eu quero propor soluções. Né? Que eu acho que é isso que a população vai querer. Eu fui o candidato a vice em 2016 junto a Veneziano. Quando terminou a eleição que eu perdi, nós perdemos, certo? Aí tem gente que vai torcer, por exemplo, para o mal daquela gestão. A gente tem que torcer pelo bem, é nosso patrimônio. Exatamente. Sabe? Então eu liguei para algumas pessoas, parabéns, cuide da nossa cidade, o povo escolheu você e tchau. E se qualquer um precisar de mim, eu estou à disposição para dialogar, para conversar, para criticar com responsabilidade. Não é aquela crítica de ofensa, é aquela crítica que você faz para crescimento. Com certeza. E nós vivemos nessa cidade, o município é a coisa importante na nossa vida, que é o espaço que a gente vive. O Estado é uma coisa abstrata, a nação é uma coisa relativamente abstrata. Agora, o município tem seus limites e é onde a gente vive. Então, a gente tem mais é que desejar que dê certo. Vamos olhar para frente, vamos seguir para frente. Quais são os problemas, vamos diagnosticar e vamos tratar. Vamos cuidar em fazer com responsabilidade, com seriedade, com competência e com coração também, né, Felipe? Você sabe que tudo pode ser feito de forma pragmática, seca, e pode ser feito de forma objetiva e com coração. Então, eu acredito que na gestão isso se faz na iniciativa privada e isso se faz também na vida pública. Então, eu acredito que esse aqui é o caminho que nós devemos pensar. No caso de João Pessoa, Felipe, eu gostaria de deixar algo de reflexão. O que nós queremos para cuidar da nossa cidade que está chegando a 1 milhão de habitantes, que está virando uma metrópole em uma região metropolitana como líder dessa região metropolitana? Por que tratar a cidade de João Pessoa apenas como uma cidade e não ter uma visão de integrar com as demais cidades? Então, isso é fundamental a gente refletir. O que queremos dessa cidade que vai chegar a 1 milhão de habitantes? Que qualidade de vida nós queremos para ela? Que projetos de futuro precisa ser pensado hoje para garantir essa qualidade de vida? Eu tenho certeza que essa reflexão vai participar na cabeça de cada eleitor, não só no momento de votar, mas a partir de um amadurecimento para que Deus permita escolher aquele que seja exatamente o melhor e que seja mais comprometido com essa causa. Exato, eu acho que Deus fala pelo povo, né? Eu acho que Deus, ele vai... Tá acabando já, senador? Tá pertinho, mas pode... Quantos minutos? Acho que falta 2 minutos só. Você quer continuar então vou fazer... ou você quer renovar em outro dia? Se o senhor quiser, a gente pode continuar. O senhor está atarefado hoje, não? Não, dá para puxar um pouquinho mais. Quem deve dizer é o povo aí que está aí assistindo, né? Vamos ver aí o que é que eles estão dizendo, senão a gente vai... Rapaz, tem muita gente... Ó, quem quiser que a gente continue a live, coloca aí, quero que continue, que a gente abre novamente e faz outra live. Aqui eu não tenho... Estou gostando do papo. Eu acho que a missão... O pessoal que vai cair, mas vai continuar, se for continuar. Isso, se for continuar, a gente tem que avisar que pode cair, mas a gente volta, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar logo agora e a gente volta. O que é que o senhor acha? Combinado. Então a gente vai tirar, a gente vai encerrar essa live e vai... O povo está dizendo aqui, ó, continua. Vamos continuar. Obrigado, vamos lá. A gente vai desligar essa e vai iniciar outra. Combinado. Já. Fechado? O senhor inicia e eu peço para participar. Ok.
Deixa eu encerrar seu vídeo aí, encerrar agora.